Olá, queridos, olá, queridas, aqui Edson Cerqueira Félix, o Edinho, estamos de volta. Vocês já repararam como é que o consumismo ele está sendo cada vez mais difundido, divulgado, principalmente por diversos artísticos, não só aqui do Brasil, mas artistas internacionais estão difundindo muito o consumismo, sem, é claro, tocar nesse assunto, e isso tem sido visto como uma coisa boa e tem atraído a muitas pessoas a adotarem esse estilo de vida, o estilo de vida consumista. Eu tenho acompanhado através das redes sociais, até mesmo sem querer, alguns artistas, alguns funkeiros. Eu não vou citar nomes aqui para não dar mais audiência ainda para eles, porque eles têm bastante. Então não quero citar nomes aqui, porque eles não precisam da minha divulgação e nem mesmo eu quero fazer divulgação a respeito deles. Mas tem muitos funkeiros, por exemplo, que estão ostentando tanta coisa, porque o funk antigamente não dava o dinheiro que está dando hoje, né? Os artistas do funk hoje, os mais em alta conta no funk hoje em dia, eles estão lucrando milhões e milhões e milhões e milhões, comprando mansões, imóveis caríssimos, roupas caríssimas, acessórios caríssimos, carros caríssimos, veículos caríssimos, até aviões, jatinhos particulares. Então, essas pessoas estão ganhando muito dinheiro, diferente de antigamente, quando o funk era de uma raiz muito boa. E eu curtia muito o funk da década de 90. Tinha já naquela época conteúdos não tão proveitosos no funk, mas tinham muitos conteúdos de se tirar proveito no funk, muitos conteúdos interessantes e de altíssimo valor cultural mesmo. Coisa que a gente vê pouco hoje em dia, né? Até existe, mas não está tendo a mídia que deveria. Na verdade, quem está tendo a mídia que não deveria são esses funkeiros aí que estão fazendo músicas, né, que exaltam o crime, que exaltam a imoralidade. Então, esse tipo de coisa é que tem feito sucesso hoje em dia, e isso está influenciando muitos jovens. Isso está influenciando em muitos jovens, porque na minha rua, por exemplo, onde eu moro, eu vejo muitas meninas sendo levadas por esse movimento, pelas danças eróticas, muito sensuais, e os meninos também estão indo nessa levada da chamada ousadia, da apologia ao crime, ao tráfico, às drogas, né? A tudo isso que está acontecendo aí, né? Então a moçada, a rapaziada, estão sendo levados a uma cultura destrutiva,
a uma cultura que não agrega valor de verdade, que não agrega valor real. E isso, pelo menos do meu ponto de vista, é muito ruim. Mas eu vim para falar, não foi do funk, eu vim para falar do consumismo, né? Que está sendo divulgado, que está sendo difundido, né? Porque essas pessoas, quando eram pobres, elas não consumiam como elas vêm consumindo agora, de parar uma loja para consumir as coisas, né? É claro que isso sempre aconteceu, né? Por parte de famosos, né? Por parte de gente rica. Mas, analisando bem, eu particularmente chego à conclusão de que nós não precisamos de tanta coisa assim, de tanta coisa tão grande assim. Porque nós precisamos de poucas coisas, né? E que nunca falte o essencial para todos nós, principalmente para nós que somos da classe mais pobre, para nós que somos da classe humilde, para nós que somos modestos, que nunca falte aquilo que é essencial. E se nós tivermos um pouco a mais, que Deus, o Deus de verdade, nos dê condições, ótimas condições psicológicas e até mesmo espirituais, de gerir bem os nossos bens, para não deixarmos que qualquer coisa venha a se desperdiçar. Então acho que esse que é o ponto principal, né? Não deixar haver desperdício, né? Porque hoje está havendo até mesmo um certo desperdício por parte do consumismo, né? Mas focando no consumismo, que é o que eu estou procurando e tentando abordar aqui hoje. E, por exemplo, as datas comemorativas do nosso calendário. Nós temos muitas datas comemorativas no nosso calendário. Na verdade, se nós formos acompanhar o calendário anual, dia a dia, nós vamos ver que a cada dia tem novas coisas para serem comemoradas. Hoje é dia disso, daquilo outro. Amanhã vai ser dia daquilo, daquela outra coisa e daquela outra coisa lá. E assim por diante, e assim sucessivamente. Então as datas comemorativas nos levam a consumir muito, né? Só para citar algumas das principais datas comemorativas: o Dia das Mães, o Dia dos Pais, a Páscoa, o Natal, o Ano Novo, e festas como o Carnaval, que nos leva a consumir também, a gastar, né? Muito dinheiro. É claro, no meu caso não, graças a Deus, porque eu não sou de me apegar às datas comemorativas, porque as pessoas um pouco mais experientes, a gente chega a um acordo de que essas datas comemorativas, elas levam a um autoconsumismo, né? E dizem que isso é bom para a economia do país, para a economia do Brasil, para a economia talvez até mesmo do mundo, possa contribuir. Mas será que é assim mesmo? Será que é assim? Será que deveria ser assim mesmo? A gente precisa movimentar tanto dinheiro assim, gastar tanto assim, para alimentar quem? Para sustentar quem? Para pagar a quem? Então são questões que a gente pode pensar, certo? Então
Eu, particularmente, isso já vem da minha família. A gente não tem o hábito de comemorar datas especiais do calendário. Elas são especiais do calendário. Não quer dizer que sejam especiais para mim. Então eu preciso estar atento a essas coisas, né? E vamos dizer também, chegar à conclusão de que o consumismo ele acaba sendo ruim para o meio ambiente. O consumismo ele acaba sendo ruim para o meio ambiente. Então tudo que nós formos fazer, vamos pensar direitinho, vamos pensar com calma, vamos pensar com cautela, vamos fazer com cautela para evitar desperdiçar, e não só desperdiçar, para evitar consumir muito e até mesmo a produzir muito lixo. Nós que somos pobres, de repente não consumimos muito dos luxos dos ricos. É claro que não, na verdade não consumimos, mas a gente consome muito de supermercado, alimentos, coisas de higiene e beleza, para a higiene da casa. Então, até nesse ponto, a gente pode melhorar. Mesmo nós que somos mais humildes, podemos melhorar no nosso consumo, porque às vezes a gente compra demais, a gente gasta demais, a gente está prejudicando a nossa saúde com certos alimentos que a gente está ingerindo demais, né? A gente poderia comer um pouco menos, né? Ter um pouco mais de moderação na nossa alimentação. E a gente está produzindo muito lixo. A verdade é que a gente está produzindo muito lixo. As pessoas dizem que os animais são irracionais, mas se nós deixarmos só os animais aqui no planeta, eles não vão destruir o ambiente como o ser humano está destruindo, como nós estamos destruindo o planeta. Então, nesse ponto, os animais são muito mais organizados e racionais. Eles fazem parte de uma cadeia, muito complexa de raciocínio, que faz parte da mãe natureza. Eles não poluem o ambiente igual nós estamos poluindo. Para vocês terem uma ideia, só para citar um detalhe, aquelas fraldas descartáveis, uma fralda descartável de um bebê, ela leva 600 anos para se desfazer no meio ambiente. Uma fralda descartável leva 600 anos para se desfazer no meio ambiente. Então, imagine só as consequências desastrosas que isso pode estar sendo para o nosso planeta. E na maioria das vezes isso não é mostrado, não é falado, não é relatado. Então, gente, vamos ter um momento de conscientização, de reflexão. Vamos ter um momento de reflexão, por favor, por gentileza, com relação ao nosso consumo, com relação ao consumo que fazemos, com relação ao consumismo. Que assim se cumpra, tá bom? Obrigado pela sua audiência e eu vou ficando por aqui. Até mais, ou até breve, se Deus quiser, com Edson Cerqueira Félix, o Edinho. Muito obrigado.